Olá galera, tudo bom? Aqui é o Professor Marcelo do site www.professormarcelo.com, também professor do canal Geografia Irada, ok galera? Vamos ao nosso aulão do Enem 2015. As dicas especiais aí para você detonar aí no vestibular. Lembrando que agora, todo o site aí professormarcelo.com, as nossas videoaulas são totalmente gratuitas. Isso mesmo, você não paga nada para acessar as videoaulas, ok? Temos algumas aulas especiais para o Enem que logo estarão aí liberadas também para você ter acesso e detonar assim no vestibular. Claro, peço a você, compartilhe o nosso canal para que mais pessoas tenham acesso ao nosso trabalho. Beleza, amigão? Tudo certinho, dominado, estou bastante durante o ano, né? Sugou aí o seu professor aí de geografia, aí, né? O seu professor das áreas das humanas, para poder, claro, voar na prova e conseguir assim um grande resultado, um grande desempenho, para depois aí buscar aí a sua tão sonhada vaga nas universidades, ok? Estou torcendo por você. Vamos começar então o nosso aulão. Bom, nosso aulão de hoje aqui, eu preparei alguns conteúdos que eu acho bem pertinentes para aparecer na prova do Enem. A prova do Enem da área de humanas é uma prova muito tranquila, né? A gente sabe que não tem pegadinhas, geralmente as questões são bem óbvias para você responder. Claro, se você praticou as provas anteriores, que é uma dica que eu sempre falo para os meus alunos, pratique as provas anteriores. Você vai pegando um pouco a manha da prova do Enem, beleza? Já que você já fez essa parte, que é fazer as provas anteriores, você reviu aí, o conteúdo, sugou o seu professor, agora aquela pinceladinha final para chegar voando aí no dia 24 e 25. Meu amigo, não fique preocupado, você vai detonar. Bom, a primeira dica, a top 1, a dica que eu acho que com certeza irá aparecer no Enem, é o tema solos. Aí assim, mas por que, Marcelo? Onde é que você tirou isso, velho? Bom, esse ano, 2015, é o ano internacional do solo pela ONU. Eu aposto que deve cair uma questão relacionada ao homem usando o solo, a má utilização do solo, ou então uma questão voltada, para algumas práticas que podem prejudicar ou então, claro, ajudar, a potencializar assim a produção agrícola. Beleza? Vamos cercar então, tá? O solo ele é formado por água, ar, minerais e matéria orgânica. Lembra disso, né? Claro, dependendo de região para região, local com os efeitos, externos, nós temos ali a composição de um ou mais outro elemento. Para ser um solo fértil, um solo de boa qualidade, um solo maduro, aí nós temos que ter mais ou menos o percentual que eu vou falar para você. 25% água, 25% ar. Mais ou menos 45% de minerais e 5% de matéria orgânica. Aí já é um solo ideal para o cultivo. Claro que a gente depende de entre outros fatores, para ver se o solo, a formação daqueles minerais que a gente vai conter naquele espaço, tá? Bom, mas vamos continuando. Esse solo com o tempo ele vai se transformando, ele vai amadurecendo, formando assim horizontes. Lembra disso, né? Então nós vamos falar dos horizontes básicos para você, tá? Então o horizonte O é o horizonte mais aqui acima, como você pode ver na imagem, é o horizonte formado por matéria orgânica, ou então o solo umificado, lembra disso? Com humus, bastante matéria orgânica. Depois nós temos o horizonte A, logo abaixo. O horizonte A ele é formado também por matéria orgânica misturada com minerais. Então o horizonte OA é um solo escuro pela presença de matéria orgânica. O horizonte B é um solo formado por minerais, esse acúmulo de minerais que pode dar origem, conforme um tempo, a um solo do tipo latossol, um solo aí com esse grande acúmulo de minerais. Ele pode ser mais claro, puxando aí para a formação de quartzo, ou uma parte mais escura, mais avermelhado, dependendo da quantidade de ferro que ele tem. Beleza? O horizonte C é o horizonte formado por regolito, pedaços, seixos, que tem assim, então, pouco processo de intemperismo. E o horizonte R é a rocha matriz. Então tem o horizonte O, A, B, C e o R. Pode aparecer o horizonte E, que lá é uma subdivisão do horizonte B. Mas é difícil aparecer eles na prova. Geralmente as provas são mais simples, seria O, A, B, C e o R, como eu falei para você. No Brasil, lembre-se que o solo, de um modo geral, não são solos
férteis. É só você lembrar dos dois grandes biomas brasileiros, a floresta amazônica e o cerrado, que são os dois maiores biomas. Nesses dois biomas, a maior parte desses biomas apresentam solo lixiviado na Amazônia, que é um solo com baixa quantidade de minérios devido ao excesso de chuva na região que quebra os minérios, leva para as partes mais profundas ou leva para o rio Amazonas, e o bioma do cerrado, que tem um solo laterítico, seria um solo com excesso desses minerais, deixando assim um solo ácido. Beleza? Tranquilo? Temos alguns solos com boa fertilidade, vamos associar a bioma, né? No litoral lá do Nordeste, Mata Atlântica, nós temos solo tipo massapê, um solo rico em gneiss e calcário. Já para a porção centro-sul do Brasil, um solo rico em basalto, um solo avermelhado, denominado terra roxa. Tranquilo? Bom, vamos associar também algumas ações antrópicas que podem prejudicar o solo. Primeira, número 1, uso de agrotóxico. Lembra que o Brasil aí vem liderando aí, né, mundialmente aí a utilização de pesticidas agrotóxicos, né? Com certeza prejudica, além da saúde humana, todo o ciclo ambiental, prejudica o solo, tá? Então esses nutrientes vão para o solo, do solo vão chegar na água, da água, né, claro que vão contaminar assim todo o ciclo, né, de um bioma, todo o ciclo ambiental, beleza? Além dessa questão do uso de pesticidas agrotóxicos, que é totalmente prejudicial, lembra que os lixões também trazem grandes danos ao solo. Daquele lixo, daquele reservatório de lixo, vai sair o churume, aquele líquido preto do lixo, que vai se infiltrar. Essa infiltração também pode ter a formação do gás, de gás metano, né? E ali ser uma área bem perigosa, além de uma área contaminada por esses resíduos, né, do lixo, além do churume que eu acabei falando para você. Lembra também que através da prática da agricultura, né, podem ter um grande prejuízo no solo. Por exemplo, a questão do airado, né, que seria botar ar, né, no solo. Então, quando eu boto esse airado, se eu fizer numa parte muito profunda, também eu posso prejudicar esse solo. Algo que é indicado seria a rotatividade de culturas, né? Plantando outras culturas, porque a gente sabe que existe uma troca entre nutrientes do solo com a planta. Fique atento a isso, cercando aí o seu professor de biologia, que essa questão de solo é um dos temas que eu mais aposto para o Enem, por ser o ano internacional do solo. Tem uma videoaula bacana minha aí, no meu site, aí no meu canal, que é sobre solos, onde eu falo um pouquinho mais detalhado. Você vai acompanhar, tem uma paródia muito brega que é aquela: nunca pensei que o solo fosse ser assim, formado pelo intemperismo desagregou para mim, com a matéria orgânica e água a formação, com o tempo a maturidade e a transformação. Acompanha aí, vê essa videoaula para você detonar, ok? Pode rever que sempre, né, sempre aí nas provas nos últimos 5 anos apareceram algumas questões de solo. Tivemos que caiu 2 questões de solo, então ainda mais esse ano sendo um ano aí internacional, lembrando que a questão ambiental é o que mais cai relacionado à minha disciplina geografia. Então você vai cercar para você chegar na prova, olhar para o cara do lado, dar uma risadinha, perguntar baixinho: você assistiu a videoaula do Marcelo? Aí ele vai dizer para você: não. Aí você vai dar uma risadinha e vai dizer assim: se deu mal. E você vai detonar. Vamos continuando a nossa explicação após solo. Outro tema muito forte é a questão de migrações, tá? Marcelo, e agora essa questão da Síria, né? Sobre lá aqueles refugiados lá que tentam chegar na Europa. Queridos, isso também, porque isso não é recente, né? Os fatos se agravaram recentemente. Mas o conflito na Síria já é de algum tempo. Lembra da Primavera Árabe? 2010, 2011, foi se intensificando? Então, desde esse momento, nós temos um conflito interno no país, de um governo ditatorial, né? Existe o ISIS, que é um grupo lá islâmico também que briga pelo poder. Então, toda essa diferença religiosa e política, claro, que vai gerar um tema, algo que também eu aposto muito, essa palavrinha chama refugiados. Daria uma bela questão para falar, por exemplo, conceito sobre refugiado. Quem seria um refugiado? É quem foge do país? Não. Não é quem foge, então quem migra, todo mundo que migra sai daquele país vai ser um refugiado? É passando por uma pobreza, um refugiado? Não. O termo refugiado, que existe, né, na ONU, um acordo, uma associação chamada Acnur, aonde o Brasil, por exemplo, faz parte, que quando vem imigrantes que fogem de um país devido a uma perseguição, seja política, seja cultural,
étnica, essa diferença que coloca em risco a vida dele naquele país, ele pode migrar e pedir assim o asilo político em um outro país, e esse país, claro, que pode ceder, como é o caso do Brasil, já cedeu, né, 1000, né, vistos nessa característica de refugiados para pessoas do continente africano, principalmente, né? Quando a gente fala assim, eu sei que o caso da Síria é um caso muito grave, né? Lembrando que a Síria é um país do Oriente Médio, né? Morreu a criança, algo realmente muito alarmante, né? Tentaram, né, migrar para chegar, foram num barco, né? Um barco afundou, morreu lá, a criança é algo realmente que preocupa, que repercutiu no mundo inteiro, né? Mas eu coloco aquela dúvida para você, isso não vai querer, mas só para a gente pensar um pouquinho, e, né, não apenas pensar em Enem, quantas crianças negras morrem diariamente no conflito do Sudão, tentando fugir lá do Sudão, ou da Nigéria, ou da Eritreia, toda essa região, nós temos, né, da Angola, refugiados, né, de um conflito interno que existe no país, né, e isso não repercute tanto assim mundialmente. É apenas a minha opinião, você pode ter uma opinião diferente, mas apenas para pensar, claro, que o que aconteceu é algo muito alarmante, assim, contingente, né, milhares de pessoas fugindo desse conflito, e a gente sabe, a Síria, por ter apoio, né, negócios muito fortes com a Rússia, né, os países ficam meio assim de fazer uma grande intervenção, que conseguiram fazer, por exemplo, na Líbia, tirando o Gaddafi do poder, no Egito, entre outros países. As nações que nós temos ali, ou Estados Unidos, ou a Rússia, como aliado desse governo, a gente sabe que daí fica difícil acabar com o conflito se o governo, né, no caso de Bashar Assad, que é apoiado, né, pelo Putin, dificilmente vão conseguir tirar ele do poder. Tá? Então, para a gente pensar um pouquinho, lembra, refugiado é essa característica. Os haitianos que vêm para o Brasil, eles tentam pedir o visto de refugiados, mas não conseguem, né? Porque na verdade lá o Brasil lidera um movimento de paz no Haiti, a gente sabe que eles migram principalmente pela pobreza e a oportunidade que a gente tem aqui no Brasil, e conseguem entrar. Claro, os haitianos, né, hoje é o principal fluxo migratório, né, para o Brasil hoje é o haitiano, da atualidade. A gente sabe, muita gente migra também aqui da América Latina, da África, de várias partes, vem para o Brasil, como eu falei, da Síria, mas o principal fluxo são os haitianos, que eles vão sim entrar na construção civil, né, na questão do comércio, então, no setor secundário, setor terciário e até no setor primário, algumas áreas agrícolas, na colheita de produtos, ou também na agroindústria. Eles trabalham muito, é uma mão de obra hoje, né, que tem uma certa está se qualificando, são funções, claro, não exigem tanta qualificação, mas muitas empresas, eu digo até aqui do estado que eu moro, Santa Catarina, preferem às vezes contratar o haitiano, porque é um tipo de empregado que trabalha muito, empregado que se dedica, né, claro, pela condição de vida que ele vem do Haiti, o país mais pobre da América, um país que passou por um grande terremoto, e ele chega aqui, tem uma oportunidade, através das ligações sociais, vem um, chama o outro, hoje através dos coiotes, Marcelo, lembra que antigamente tinha um fluxo muito grande, tem ainda, mas em menor escala, do pessoal da América Latina tentando chegar nos Estados Unidos, né, até novelas retrataram isso, que pagavam, atravessavam pelo México para chegar nos Estados Unidos. Hoje os haitianos fazem o mesmo processo, pagam para pessoas que levam ele até a área da floresta amazônica, passam para o Brasil e assim espalham pelo Brasil inteiro. Vamos cercar a migração. Migração, deslocamento das pessoas pelo espaço geográfico. Quando eu saio de um local, eu sou emigrante. Quando eu chego num local, eu sou imigrante. Pode cair numa questão de gráfico, você interpretar lá o gráfico bonitinho, ver a quantidade de imigrante e imigrante, se essa área é repulsora ou atrai a migração. Lembra disso, ok? Nós temos migrações aí, né, o principal fluxo de imigrantes histórico do Brasil, claro, que são os portugueses, depois italianos, depois espanhóis, aí nós temos alemães, japoneses, dentre outros grupos. Dos brasileiros que saíram, qual é o principal destino? Primeiro, Estados Unidos. Mais de 1 milhão de brasileiros, não temos o número certo. Por quê? Porque grande parte vai ilegal, né? Lembra disso? Depois, Paraguai. Marcelo, Paraguai, sim, o Paraguai, os brasiguaios. Mais de 400 mil brasileiros, cerca de 450 mil, moram, famosos brasiguaios, que desenvolvem lá, além da economia no comércio, também a economia na agricultura, plantação de soja e fumo, ok? Continuando, terceiro, aí vem Japão, Alemanha, dentre outros países que os brasileiros vão. Dos fluxos internos, historicamente, o principal é do Nordeste para o Sudeste.
Esse ciclo, esse fluxo vai se intensificar depois da crise do café em 30 e vai continuar processo industrial de JK, o fluxo continua, né? Em 70 o fluxo também ganha uma nova direção, o pessoal saindo do sul e do sudeste indo para o centro-oeste, lembra da correção do solo através da Embrapa, começam, né, o pessoal do sul vende as suas terras, compram terras baratas lá e assim tem um fluxo migratório. Década de 80, década perdida, além de pequenos fluxos, também o fluxo do nordeste para o sudeste volta a crescer. Década de 90 uma grande mudança, os fluxos começam a ser dos grandes centros para as cidades de médio porte, né? Devido ao custo de vida e, claro, também a migração de indústrias para essas regiões, beleza? 2000, né? Esse mesmo tipo de fluxo migratório, e agora recentemente nós temos um fluxo que cresce muito, é denominado migração de retorno. As pessoas que vieram estão retornando para o seu local de origem, principalmente para o Nordeste, que hoje é o principal fluxo. As pessoas que vieram nas décadas passadas para o Sudeste estão retornando para o Nordeste, porque o Nordeste é a região que mais vem crescer no Brasil, recebendo investimentos com obras como a Transposição de São Francisco, como a Transnordestina, dentre outras obras. Se liga para o Enem, galera, esses são temas bem fortes e eu aposto muito que vão cair. Um outro tema certeiro, claro, a questão da Guerra Fria, né? O final da Segunda Guerra Mundial e o começo da Guerra Fria. Pegue o seu professor de História, dê uma sugada nele sobre a questão da Segunda Guerra Mundial. Eu vou me dedicar agora à questão da Guerra Fria, tá? Guerra Fria começou em 45, 70 anos do começo da Guerra Fria. Então nós temos o quê? Guerra Fria, conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética, tá? Então lembra, daria uma bela questão falando sobre a Guerra Fria e a reaproximação de Cuba com os Estados Unidos. Será algo muito bacana, né? O cara que elaborar a questão fazer algo bem criativo, porque esse processo está relacionado. Lembra lá, então teve esse conflito, o mundo passa a ser bipolar, duas nações, Estados Unidos defendendo o capitalismo, União Soviética defendendo o socialismo. Os Estados Unidos, claro, cria alguns planos para tentar expandir o capitalismo e conter o avanço do socialismo, como o Plano Marshall, uma ajuda econômica à Europa, como o Plano Colombo, uma ajuda financeira ao Japão, como a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, de proteger os países capitalistas. São planos importantes para você dar uma estudada, lembrando também tem uma videoaula de Guerra Fria aí do professor Marcelo. Outro tema importante do lado da União Soviética, a questão dos seus planos. Comecon seria um acordo à base de trocas, né, do sistema socialista. E também o Pacto de Varsóvia, que é um acordo de proteção dos países. Lembra? Dos países socialistas. Lembra que a Guerra Fria teve fase. A primeira fase uma fase intensa, né, depois ali uma fase onde promoveram muitas guerras pelo mundo, e a terceira fase, a fase já meio de pacificação, né, que a União Soviética entrando em crise na década de 80, tentando fazer dois planos importantes, a Glasnost e a Perestroika, para tentar reerguer e sobreviver, o que ela não consegue, que em 89 acaba a Guerra Fria, ou como alguns autores falam, em 91, porque é em 91 que a União Soviética deixa de existir e volta a chamar a Rússia, e aonde tem a criação da CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes. Lembra que no começo da Guerra Fria, todo esse processo, a aproximação, né, de Cuba, através do golpe que foi dado por Fidel Castro, né, que liderou esse golpe e assume a presidência, Cuba se aproxima da União Soviética. Com isso, os Estados Unidos ele faz lá os seus embargos, né, tenta dificultar a vida de Cuba, tá? Então Cuba, claro, é um país hoje que tem uma boa condição, né, claro, social, em medicina, em educação, esporte, se cansa de ver isso, mas é um país que industrialmente é um país muito fraco, é um país que tem dificuldade de receber produtos, só para vocês verem reportagens, os carros são super antigos, ainda na época que Fulgêncio Batista, que era o presidente, que era aliado dos Estados Unidos, lembra bem disso, tá? Essa reaproximação agora, claro, liderado por Barack Obama, os cientistas econômicos e políticos falam que é apenas uma jogada de marketing de Obama, pensando na reeleição do seu partido, devido à grande quantidade de latinos e cubanos que moram nos Estados Unidos. Seria meio que uma aproximação pensando nesse processo. Mas não podemos negar que essa reaproximação, claro, que pode dar, né, promover um crescimento econômico em Cuba. Fique atento a isso. Beleza? Dá uma cercadinha, dá uma lida na internet, não vamos se aprofundar muito, você vai detonar e vai cercar esse que é um tema aí muito importante. Outro tema forte vai cair é a questão da energia nuclear, tá? Eu aposto muito, principalmente pelo ataque das bombas atômicas Hiroshima e Nagasaki também completarem 70 anos. Lembra? Foi no final da Segunda Guerra Mundial.
né? O Japão tinha atacado Pearl Harbor, os Estados Unidos ameaçou lá que para o Japão se render, que eles tinham armas, destruição em massa, o Japão não se rendeu, eles tacam a bomba em Hiroshima e depois tacam em Nagasaki, assim gerando morte de milhares de pessoas e, claro, um grande poder de destruição. Lembra disso? Alguns países detêm, né, essa tecnologia. Lembra também do Conselho de Segurança da ONU, permanente, que é formado por 5 países, né? Estados Unidos, Rússia, China, correto? França e Reino Unido. Esses países pertencem ao Conselho Permanente, têm o direito a vetar, né, qualquer ataque, né, qualquer projeto de guerra, um desses pode vetar. Tá? Essa, por exemplo, é a polêmica que tem na questão da Síria. Né? Se de repente todos os países montassem uma coligação para invadir, tirar o Bashar al-Assad, poder tentar, claro que a Rússia, por ser aliada da Síria, iria vetar esse ataque, esse projeto. Beleza? Fique atento que tem um G4, que são os 4 países que pretendem entrar nesse Conselho Permanente, que é o Japão, a Alemanha, a Índia e o Brasil, que recentemente se reuniram, né, tentando pressionar para que eles sejam aceitos, que haja uma reformulação nesse Conselho de Segurança. Tranquilo? Dá uma cercadinha como é que funciona a energia nuclear, né? Pode ser através da fusão ou da fissão. Lembra disso? Tem uma videoaula, tem uma música bem maneira aí que eu fiz sobre a questão da energia nuclear, que é do Sorriso Maroto, uma pagodeira, né, que fala que com urânio, energia eu já transformei, e seu núcleo instável eu aproveitei. Isso tudo é gerado através da fissão, onde o nêutron colide gerando a radiação. Mercury Curie pesquisou e ao mundo ensinou, Polônio e Rádio e muito outro estão por vir. Isso tudo faz então a história mudar. Voa ao núcleo, radiação da alfa ao raio-x. Galera, dá uma olhadinha aí, dá uma cantada, né, para você detonar aí no vestibular. Beleza? Mais uma dica massa, uma dica, claro, especial, que é sobre a questão da geologia. A questão de geologia sempre aparece. O que são rochas, agregados minerais? Podem ser magmáticas, ígneas ou sedimentares. Magmáticas, podendo ser intrusiva ou extrusiva, formado por magma dentro ou fora da crosta. Né? Sedimentares, decomposição, né, e formado em camadas por rochas pré-existentes. Podem ser detríticas, químicas e orgânicas. E as metamórficas que não têm tipo, que são formadas pela alta pressão e temperatura. Lembra que existe um ciclo. Uma boa questão é o esqueminha de um ciclo da rocha. Que existe o processo, né, da fusão, que vai formar lá, né, e sair o magma, né, e depois seria o processo da sedimentação, dando rochas sedimentares, e a pressão e temperatura, dando origem, assim, claro, às rochas metamórficas. Fique atento a isso, todo o processo que temos relacionado a essa questão da geologia. Lembra também, né, vou deixar o último conteúdo do nosso aulão, a questão de terremotos, que é o último tema que eu aposto. Antes disso, a penúltima dica que eu aposto muito é a questão da água, a escassez da água. Lembra, a escassez da água acontece no mundo inteiro. O Brasil é um país privilegiado pela quantidade de rios que tem, pela quantidade de água no seu lençol subterrâneo. Né? Lembra que outros países também detêm muita água, como a Rússia, como o Canadá, porém a água deles, a maior parte está nas geleiras, estão nas geleiras, tá? Mas claro, também são países com bastante reservatório de água. O Brasil, a maior parte da sua água, rios e aquíferos. Lembrando que rios, né, é um percentual muito pequeno do total de água doce, 70% da água no mundo, né, nós temos aí volta lá, Marcelo, estás viajando. Do 100%, bom, agora ficou melhor. Do 100%, 97,5% é água salgada, 2,5% é água doce. Dessa água doce, a maior parte, geleiras. A outra parte, aquífero, tá? Mais ou menos 70 geleiras, quase 30 aquíferos. E lá, uma quantidade de 2% mais ou menos nos rios. Então a quantidade é bem pequena nos rios, beleza? O Brasil, claro, devido a fatores externos como o clima, né, que acabam gerando essa mudança que existe no clima, lembrando que a escassez da água em São Paulo não está relacionada diretamente ao aquecimento global, muito relacionado à ação antrópica, né, a ação do homem, que promoveu o desmatamento da mata ciliar em vários rios daquela região, assoreando vários rios. Claro,
que era para ter chovido, né, no momento e deu uma escassez de chuva, mas isso é uma anomalia, né, uma falta de chuva no ano. Não dá para a gente afirmar 100% que é culpa do aquecimento global, né, como muita gente que fala, o aquecimento global está aquecendo, diminui a chuva, né, a gente está no ano de El Niño, certo que isso, porém, um ano de El Niño forte, previsão de muita chuva, né, para a região sul e sudeste, é uma previsão que existe, lembrando que o El Niño para a região norte e nordeste traz estiagem, traz seca, ok? Fique atento a isso, a questão da água, do aquífero, que eu apostei ano passado e já caiu o aquífero, né? Falei que iria cair e caiu o aquífero, dei uma sorte boa, a gente preveu falta de água, solução aquífero, apostei no aquífero e caiu na prova. Bom, a questão de terremotos é um tema aí que eu aposto muito, fiz uma paródia muito irada, vou cantar aqui essa paródia no final para encerrar o nosso aulão. Fique atento, né, à questão dos terremotos, tá? Terremotos aí tivemos aí, faz 55, faz 60 anos do pior terremoto, 60 anos do pior terremoto do Brasil, que foi no Mato Grosso, terremoto acima de 6 graus na escala Richter. Beleza? Lembra que os terremotos são gerados, claro, pelo movimento das placas tectônicas ou então pela acomodação da crosta através das falhas geológicas. As placas estão em constante movimento e através da liberação de energia é que vai gerar o terremoto. A crosta terrestre, camada mais fina, mais ou menos ela tem de espessura de 30 a 50 km, é dividida em placas tectônicas. Nós temos 12 grandes placas e o Brasil é um país privilegiado por estar no meio da placa sul-americana, dando assim a maior segurança geológica ao nosso país. Porém, fique atento, não nos livros de terremoto. Um terremoto pode acontecer no Chile, como aconteceu recentemente, e esse tremor ser sentido em pequena magnitude no Brasil. Também podemos ter a acomodação, né, da crosta de algumas falhas geológicas, gerando pequenos tremores. Então no Brasil, claro, que está relacionado a pequenos tremores, beleza? As placas fazem 3 tipos de movimento, elas se aproximam, elas se unem, a gente chama isso de convergente. Elas se afastam, a gente chama de movimento divergente, ou elas se deslocam na vertical, sendo movimento transformante. A medida da intensidade desse terremoto, a escala mais utilizada, é a escala de Mercalli, que ela vai em números romanos de 1 a 12. A escala Richter, ela vai geralmente de 1 a 9, né? Como tivemos aí recentemente alguns terremotos acima de 9 graus, foram poucos, né? Eles trabalham aí também, né, com esse dado de escala Richter de 1 a 10 graus. Lembra que de um grau para o outro é 10 vezes a intensidade, né? Lembra que a escala Richter ela é calculada através, né, de logaritmo na base 10. Então o 2 ele é 10 vezes maior do que o 1, o 3 é 10 vezes maior do que o 2. Beleza? Lembra também que as áreas, né, uma área chamada Círculo de Fogo do Pacífico, é a área com maior intensidade de vulcanismo, né, tectonismo e abalo sísmico. Lembra que esses 3 são os agentes internos, os agentes endógenos, que são, claro, formadores do relevo. Muita informação? Beleza. Lembra também quando esse tremor acontece na água, ele pode gerar um maremoto, né, um tsunami, tá? E esse tsunami, claro, vai deslocar conforme a intensidade, né, desse tremor, deslocar por quilômetros, uma velocidade absurda aí acima de 600 km por hora, é algo aí, claro, que sempre gera muita destruição. Tranquilo? Dominar essa parte, né? Lembra, fique bem atento a essa questão que através dessa movimentação das placas tectônicas, a placa oceânica, por ser mais pesada, ela desce por baixo da placa continental, e essa área de contato é a área chamada zona de subdicção, beleza? Lembra também, mais um detalhezinho, né, que é importante, a área que é formada o terremoto é chamada hipocentro, e aonde ele é sentido logo abaixo da crosta, né, próximo à superfície, é o epicentro. Claro que é propagado através das ondas sísmicas. Tranquilo? Dominar essa parte. Para fechar essa parte de geologia, vou cantar uma paródia bacana para você. Vai ter mais uma dicasinha apenas, mas aproveitar o momento, uma dica bacana, uma paródia aí que eu tenho utilizado muitos dos meus aulões aí que eu fiz aí, né? Principalmente aqui na região sul do Brasil. Queria mandar um abraço especial para o pessoal aí, né, para os alunos de Inocência, da professora aí, Danusa, a grande esposa do Betinho aí, né? Grande parceiro. Olha a chuva aí pegando aí, galera, aqui em Santa Catarina. Um beijão aí para você aí, aluno aí do ensino médio aí,
no Mato Grosso do Sul. Aí estive aí, né, dando aulões aí, um aulão bem bacana para você, onde me diverti bastante e adorei, né, acompanho muito aí o trabalho da professora Danusa aí, que ela faz com vocês, um trabalho realmente feito com muita dedicação. Acompanhe aí vocês cantando sempre nas aulas dela as minhas paródias, dançando, pagando aquele mico, mas o mais importante, aprendendo e se divertindo. Confie e faça a diferença, ok? Para você aí, né, de outros estados que acompanha a aula, você professor de geografia, quiser fazer uma parceria, professor Marcelo, vá até a sua escola aí, né, até o seu projeto aí, fazer uma aula bacana, é só entrar em contato através do site. Terei o maior prazer aí, né? Fico muito feliz dando esses aulões, ajudando aí na minha forma aí. Tento sempre buscar animar, descontrair e passar uma aula de geografia com qualidade e, claro, com muita animação, que a gente tem que ter prazer em estudar. Tem que estudar sorrindo, né? Não estudar de uma forma chata, vendo aquele conteúdo como se fosse uma obrigação. A gente tem que ver aquilo, se apropriar, claro, com diversão. Será bem mais bacana. Marcelo, vamos para a paródia aí. Essa paródia eu fiz esse ano, né? Peguei o sucesso, no momento daquele sucesso do Luan Santana, escreve aí, e eu fiz essa paródia aqui, espero que você goste. Essa paródia, né, eu estou lançando agora 2 CDs em seguida, o CD 3 e o CD 4. Muitas paródias que eu tinha não estavam em CD, acabei gravando, acabei finalizando hoje a gravação do 4, né? Bota aí para a semana que vem, nós temos aí 4 já CDs aí do professor Marcelo, né? Mais um outro projeto que eu tenho, que é um grupo descolado, tem um novo CD com paródias que também fiz, paródia de português, né? Paródia de matemática, tá? Paródia de sociologia, muitas paródias tenho feito aí para ajudar os meus amigos professores e também, claro, no grupo descolado, que é um projeto onde tem uma banda de professor que a gente sai tocando aí Brasil afora, se divertindo bastante, ok? Vamos lá. Te falo tanta coisa enquanto a terra estremece, não para, já vai sacudir. As placas tectônicas se movem, a energia liberam, você vai sentir. Vamos entender, escreve aí. São gerados pelas falhas do organismo, as áreas de contato vão formar convergentes subdicção do bloco, de tsunamis acontecem no mar. Quando o choque acontece no mar. Agora, quando as placas fazem assim, terremotos. Mas quando as placas fazem assim, terremoto, terremoto. Magnitude, a força liberada, escala de Richter, como é calculada com a de mercado. Intensidade eu vejo até um simples estalar de dedos. Lembre-se, aqui também vão existir pelas falhas existentes, sim, círculos de fogo, mas vão se formar juntando forças, sempre vão gerar terremoto. A terra vai sacudir, terremoto é só fazer assim. Terremoto, terremoto, terremoto. E aí, galera, espero que tenha gostado. Vê aí, né, nosso quarto CD, claro, com uma produção mais bacana, aquele própolis para deixar a voz mais bonita e, claro, você detonar, se divertir aí no vestibular, essa paródia que fala do terremoto. Fechando o nosso salão, fique ligado à questão de clima, pelo amor de Deus, clima, é o Ninho, ano de El Ninho, clima, muita chuva, chove pra caramba, é o Ninho, é o nome, claro, relacionado, quem botou esse nome foram os peruanos. El Ninho é um menino, Marcelo, o menino Jesus, né? Aquece a água do Oceano Pacífico, os peruanos, o grande país pesqueiro, botam a culpa em quem? Em Deus. Como a proximidade desse aquecimento se dá em maior intensidade próximo ao Natal, menino Jesus, ele aqueceu. Então por isso que é El Ninho ou menino. Esse El Ninho afeta várias regiões do mundo. Na região sul e sudeste do Brasil, trazendo muita chuva, muita enchente. Para as regiões norte e nordeste, né, nessas áreas, eles trazem mais estiagem, mais seca. Lembra que o El Ninho ele é cíclico, podendo ser fraco, moderado ou forte.
dura mais ou menos de 2 a 3 anos de intensidade, depois tem o processo de ressurgência da água, a água fria sobe, vem ano de laninha, que daí, claro, também é o mesmo processo cíclico, 2 a 3 anos, podendo ser fraco, moderado ou forte. A laninha para a região sul e sudeste trazem estiagem, e para a região norte-nordeste trazem muita chuva. Fique atento a isso. Questão da escassez da água, já falamos, tá batido. Veja a videoaula do Marcelo de aquífero, cante a música. Veja a videoaula do Marcelo de bacia hidrográfica, aula de hidrografia e detone no Enem. Um beijão especial a todo você que acompanha nosso trabalho, o pessoal aí do Mato Grosso do Sul, ao pessoal do Rio Grande do Sul aí, dos cursinhos que chamam Marcelo aí, para sempre dar aulões bacana, né? Se você quiser adquirir os nossos produtos aí, nosso Memogel, nosso CD, agora é tudo através de um site chamado souprofessor.com, um site que eu fiz uma parceria com os professores, onde são colocados produtos, você pode adquirir lá com frete grátis, todos os CDs, todas as paródias, e assim você pode cantar, se divertir, estuda, exercício, vou relaxar, CDzinho de paródia, vai acalmar e você vai memorizar com mais facilidade, vai se encantando. Apenas uma coisa negativa, você não consegue mais cantar a música original. É um inferno, galera. Tu grava essa paródia, eu mesmo não consigo mais cantar nenhuma música das que eu faço paródia. E olha, eu já tenho mais de 100 paródias de geografia. É uma loucura. Beijo no seu coração, vai dar tudo certo, é só você confiar. A última dica, a prova é extensa, 3 minutos cada questão, vai com calma, leia bem enunciado, vai riscando a prova toda, isso aqui não é. Se tiver que pular alguma questão, nunca pule ela em branco, já elimina algumas das opções, sabe que não é, para que você precise voltar, ela já está pela metade resolvida. Nunca, não sei, pular, não sei, pula, você vai ter que voltar e vai ter que chutar de qualquer jeito, né? Então, 3 minutos cada questão, 90 questões cada dia, no segundo dia a redação, mas eu confio em você, porque você estudou, porque você assistiu às aulas do Marcelo e porque você está preparadíssimo para detonar na prova. Beijão a você, muito obrigado aí pelos elogios no meu canal aí no site, né, no canal aí do YouTube, o pessoal que acompanha a nossa Geografia do São Marcelo no Facebook, tá? Tenho feito aí o possível para ajudar você, né? A gente trabalha, vive dando aulão, a gente trabalha aí no Instituto Federal Catarinense dando aula aí para os alunos aí, sempre fazendo projetos diferenciados, claro, para tentar motivá-los e sempre conquistar o seu objetivo. É o seu objetivo que importa, é o seu objetivo que vale a pena. Não desista dele por ninguém, por namorado, namorada, pai e mãe. Siga o seu coração, seja feliz, mas lembre-se que é através do suor, dedicação que você vai chegar lá. Eu acredito em você, né? Lembra, muitos vão poder criticar você, muitos. Acho que quando eu faço uma paródia, não é, musiquinha, né? A musiquinha não funciona. A musiquinha não é para você aprender, a musiquinha é para você relaxar e memorizar. E a gente sabe que ela, com certeza, ficará presa na sua mente. E com certeza isso facilitará a sua prova, né? Se eu fosse escutar algumas críticas, não faria o meu trabalho, que como é feito com amor e dedicação. Eu acredito, não importa o que os outros pensam. Meus alunos sabem que tem qualidade. Eu confio em você, então pense o seguinte, eu quero fazer tal curso. Alguém está falando contra? É o que você quer, é o que você precisa, é acreditar e fazer a diferença. Seja qual profissão você for seguir, você tem que fazer a diferença nela. Sempre procurando ajudar a sociedade com, claro, dignidade, honestidade e sempre dando cabeça tranquila. Faça o bem que o resto se resolve. Beijo no seu coração, pode um momento Pastor Marcelo, hein, querido? Beijão no seu coração, compartilhe nossa videoaula aí para que mais pessoas tenham acesso. Sucesso!